Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre o mercado dos ovos. E quem está aqui com a gente para trazer então essa visão de como que está o andamento desse mercado e também para a gente pensar o que pode acontecer com esse mercado agora que estamos nos encaminhando para o final de fevereiro e prestes a virar para março, é a Heloísa Xavier, diretora da Jockes Assessoria Agropecuária. Seja muito bem-vinda, Heloísa. Muito obrigada, boa tarde para vocês. Heloísa, a gente está já na última semana, de fevereiro, pronto para finalizar esse mês. Como que está o andamento desse mercado de ovos até agora? Então, Letícia, esse mercado, para poder falar dele agora, nós precisamos fazer um pouquinho um retrocesso, tá? Na virada do mês passado para cá. Então, aconteceu uma retomada muito forte aí dos preços, os quais vinham bastante depreciados. E aí, ao longo do mês de janeiro, nós tivemos uma retração grande do consumo, e isso também vale para as outras proteínas e os outros setores. E com isso, houve a necessidade de repensar o tamanho da produção que se tinha. E os produtores tomaram as medidas exatas, de descartes para controlar essa produção, tendo até bastante êxito nesse sentido, porque nós fomos, a partir do meio do mês para frente de janeiro, nós fomos trilhando um caminho de recuperação. E com isso, essa recuperação de preços, ela foi acontecendo gradativamente, mas quando virou fevereiro, ela realmente foi muito mais forte, porque houve uma conjunção de fatores que beneficiaram, os produtores para ganharem valores mais altos para os seus produtos, e realmente existia aí uma transição de mês, existiu uma queda na produção, com uma melhora na demanda. Também tivemos o contexto de volta às aulas, com os comerciantes, ligados à merenda escolar, realmente se preparando e se abastecendo melhor para que pudessem fazer suas provisões. E aí nós tivemos, nesse momento, um contexto de oferta mais reduzida, uma demanda maior e um mercado se aquecendo. Junto a isso, nós temos como plano de fundo a questão dos custos altos. Em algum momento ali atrás, ele teve um arrefecimento, mas nós voltamos a viver momentos de custos firmes, custos de produção altos, matérias-primas caras, e com isso o produtor também precisava enfrentar essa situação. Então, juntando uma coisa com a outra e todo esse cenário, realmente nós chegamos aí a um valor recorde, historicamente falando, de R$ 141 a caixa de ovos no atacado de São Paulo, tá? Esses foram os preços, inclusive, da semana passada, mas aí, nesse momento, como a gente sabe, acaba sendo obrigatório para os atacadistas, os varejistas, repassarem todos esses aumentos. E a gente, diante da crise do mês passado, muitas promoções, elas foram emplacadas aí, e realmente existia promoção de todo tipo, de todo jeito, com procedência de ovos de todos os lugares, porque todo mundo tinha estoques enormes. E aí a gente teve uma situação foi uma virada do jogo, E só que o repasse, ele sempre cria uma problemática. Por quê? Porque primeiro que o comerciante, ele vende preços baixos, ele tem que reputar preços mais altos, e isso causa um relativo mal-estar. E quando você pega um consumidor que está acostumado a pagar X e de repente vai ter um acréscimo em cima disso, também causa uma certa resistência. Então todo mundo gradativamente foi fazendo esses repasses, só que aí, infelizmente, nós viramos a quinzena. Estamos numa segunda quinzena e os compradores começaram a limitar as entradas de produtos, porque nesse meio tempo, o produto muito caro, com alguns grandes produtores, sem nenhuma sobra nas granjas, realmente bastante ajustados,
e, inclusive, tendo até atrasos para a composição das cargas de compromissos para os seus clientes. Então, o que aconteceu? Os compradores, sentindo que o mercado poderia começar a retrair pelo lado do consumo, eles começaram a moralizar um pouco essa entrada de mercadorias. E, com isso, começaram também a brigar por uma melhora na condição de compra dos produtos. Com isso, nós tivemos aí, para os carregamentos do final de semana, uma queda de R$ 2,00 por caixa. Mas eu queria deixar isso bem frisado que, pelo lado, na base de produção, realmente não existiam sobras. Essa situação de um leve ajuste para baixo, ela se deve realmente a uma necessidade para que se possa fazer alguma ação e que consiga não deixar novamente os estoques crescerem, tá? Porque alguns comerciantes já carregam alguma sobra. Agora, nós temos que esperar para ver como é que essa situação será conduzida nesses próximos dias. E, Heloísa, então, se a gente tinha esse preço de R$ 141,00 na semana passada, você falou que agora, então, baixou R$ 2,00, estamos com R$ 139,00, o preço da caixa com 30 dúzias de ovos brancos no atacado base São Paulo, correto? Exato, exatamente. E aí, com esse preço, né, a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas também a questão dos custos de produção, isso para todas as proteínas animais, né, para frangos de corte, para suinocultura, bovinocultura de leite, Sim. e isso também esbarra na avicultura de postura, uma vez que a ração é praticamente a mesma, né, da ave de corte e da ave de postura. Sim. E a gente sabe que os custos estão extremamente altos. A margem do produtor de ovos, como é que está nesse momento? A margem, por mais que tenhamos aí uma melhora, né, nesse ganho do produtor, ainda temos margens bastante espremidas, né? Os custos são firmes. O milho, o farelo de soja, eles alcançaram valores altos. E com isso a gente continua tendo onerada essa atividade. Para que pudesse ter uma folga maior, para se falar realmente que você trabalha numa atividade em que você está rentabilizando bem tudo isso, esses preços eles deveriam estar acima disso, né? E ainda o mais importante, ter condições de sustentação, tá? Então, por isso eu defino que hoje o mercado ele pode até estar tendo alguma coisinha a mais que o custo para alguns, para outros não. Depende muito do perfil desse produtor. Mas eu ainda digo que ninguém tem sossego, tranquilidade ainda para dizer que está bem diante dos custos. E mesmo com a proximidade do período de quaresma, Heloísa, também não dá um posicionamento de firmeza para esses preços? O que a gente pode esperar? Sim, eu penso que agora nós vamos ter esses dias de final de mês são sempre bem sacrificantes, né? Para todos que estão no setor, porque, como a gente mesmo falou, o produtor ele está trabalhando para que se mantenha ajustado na produção. E é isso que vai fazer a diferença agora. Mas também é muito comum, não só para o setor de postura, como para os outros, um arrefecimento do consumo, porque isso está ligado completamente com a queda do poder aquisitivo. Só que como a gente tem poucos dias para isso, já vai vir a semana que vem, é o carnaval, né? Não é aquele carnaval tradicional, mas a gente tem uma situação de um feriado, depois a gente já vira um mês e já tem todo um início de mês para chegar. Com isso, eu acho que a gente acaba tendo uma certa perspectiva mais favorável, porque já entraremos na quaresma, e é um período que, teoricamente, todo mundo espera. Eu acredito que nós tenhamos, de novo, alguns fatores que vão beneficiar novamente esse mercado, inclusive nos preços. Mas lembrando que nós precisamos ter, sim, sempre muita preocupação e determinação em controlar a produção. É isso que eu vejo, que vai fazer a diferença. Porque se você trabalha com sobras, você não tem como barganhar, lutar por preços mais remuneradores.
Mas se você tem um controle, haja vista o que aconteceu, né, nesses últimos dias, você tendo um controle, tendo uma demanda, inclusive com entrada de salário, período de quaresma, né, as aulas aí já normalizando, eu acho que tudo isso vai fazer a diferença para esse mercado. E quem sabe até alcançar valores ainda mais altos. Porque essa é uma média que nós citamos, né, do que foi conquistado. Mas há produtores, inclusive em outras regiões, em regiões relevantes para a produção, que alcançaram preços ainda maiores, né, porque esses preços são de carga fechada. Mas se você for ver, cada um, dentro da sua situação particular, ele pode se beneficiar e muito em cima do que ele vai conseguir colocar nos valores dos seus produtos. Tá? Então, eu vejo que é um momento que nós podemos ter uma momentânea fragilidade, mas depois acho que temos também bastante coisa aí para observar que poderia realmente favorecer o nosso mercado de ovos. Certo. Heloísa, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, Letícia. Um abraço para todos vocês. Estivemos aqui, portanto, com a Heloísa Xavier, que é diretora da JOX, Assessoria Agropecuária, nos trazendo, então, um panorama a respeito do mercado dos ovos. De acordo com ela, esse mês de fevereiro foram registrados preços recordes. Na semana passada, na última quinta-feira, o preço da caixa com 30 dúzias de ovos brancos para o atacado aqui no estado de São Paulo chegou a R$ 141. Isso só foi visto em agosto do ano passado, então a gente chega a patamares muito importantes para o mercado dos ovos. Houve uma certa queda no final de semana agora para esses embarques de fim de semana, chegando a R$ 139, mas ainda assim um preço bastante bom, bastante positivo para o mercado dos ovos. E isso, segundo a Heloísa, se deve a uma conjunção de fatores. A gente tem desde a redução da oferta, né, com o produtor dando uma diminuída, descartando aquelas poedeiras menos produtivas, até porque os custos de produção estão muito altos. A gente tem uma demanda mais aquecida, tanto pela questão geral, macroeconômica, né, da descapitalização da população, como também a gente estava no início de mês, estava antes da virada da quinzena, a gente tem o retorno das aulas, então muita gente preparando os estoques, né? Lembrando que os ovos são ingredientes muito presentes na merenda escolar. E então a gente tem todo esse contexto. Agora que estamos mais para o final do mês, a gente sabe que é um período um pouco mais de sacrifícios para toda a cadeia, não só para a cadeia produtiva, mas também para o atacado e para o varejo. Mas, segundo a Heloísa, não há sobreoferta de ovos. Existe um ajuste muito fino entre oferta e demanda nesse momento. E para a virada, né, para o mês de março, segundo ela, a gente vai ter um carnaval que não é carnaval, não vai ter aquela comemoração como a gente está acostumado, mas aí já vamos começar no início do mês com o período também de quaresma, que é um período muito aguardado pelo setor. Então a gente tem aí mais motivos para acreditar que os preços dos ovos devem seguir em campo positivo. Entretanto, as margens de lucro, né, do produtor estão um pouco esmagadas por causa dos custos de produção, principalmente com os alimentos, né, que são oferecidos às aves, né, as rações compostas principalmente de milho e farelo de soja. Eu termino por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.